Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom, gente, eu tenho trazido nas últimas semanas o trabalho prático da EFT, que é uma técnica de desbloqueio emocional, liberação energética ligada às emoções, uma técnica que eu gosto muito, utilizo muito, então eu resolvi trazer em algumas lives para a gente fazer a parte prática, tanto para vocês serem beneficiados aqui enquanto fazem, e também para aprenderem como utilizar a técnica, porque é uma técnica relativamente simples e que ajuda muito no dia a dia, tá? Acho que aqui a maioria, né, já me conhece, eu sou psicanalista de formação e tô aí no trabalho terapêutico há bastante tempo, desenvolvo vários trabalhos e quem me acompanha sabe que a EFT, como eu falei, é uma técnica que eu utilizo muito, justamente por ser muito simples, mas também porque ela é muito efetiva em termos de liberação, ou até mesmo de insights que ela pode trazer. Então, é algo que eu, assim, utilizo sempre comigo e nos atendimentos e em grupos também, tá? A EFT é aquela técnica de desbloqueio de energia, desbloqueio emocional que a gente utiliza batendo em algumas partes do nosso corpo. Então, a gente sempre, na maioria das vezes, começa com um ponto karatê da mão, dando leves batidinhas e depois a gente vai para alguns pontos específicos, tá? Já já eu vou repassar esses pontos, apesar de que aqui no grupo eu prefiro sempre trabalhar só com o ponto karatê e o ponto do timo, para ninguém ficar preocupado se vai bater certo, se não vai, cadê o ponto, tá? E também funciona muito bem utilizando só o ponto do timo no processo de liberação. Bom, eu escolhi o tema liberação do sentimento de desvalor por entender que é um tema extremamente importante e que a maioria de nós carrega, né, esse sentimento de não ter valor, de não ser boa o suficiente. E a gente percebe isso nos atendimentos, né, de terapia, o quanto é um tema recorrente e o quanto impacta na vida, na nossa vida, na vida das pessoas, esse sentimento de não ter valor. Vai impactar nas relações, né? Sejam relações familiares, às vezes até nas relações de amizade, quando às vezes a pessoa pensa que ela não é tão bem-vinda assim, que o amigo sempre dá preferência para outra pessoa e ela fica deixada de lado, não me convidaram para o churrasco, não lembraram de mim. E assim como muito na relação afetiva, amorosa, quando existe aí, né, um casal, seja ele hétero ou homossexual, da forma que for, a autoestima, com essa sensação, a baixa autoestima, na verdade, com a sensação de desvalor, vai impactar muito, porque aquele que se sente com pouco valor tem a tendência de querer que o outro sempre prove que eu tenho valor. Então, se eu me sinto com pouco valor, eu tenho a necessidade de que meu companheiro ou companheira prove para mim o tempo todo de que sim, eu tenho valor. E isso vem nas nuances, né? Não é de forma direta. Às vezes até é, mas às vezes fica nas nuances, né? Naquilo que fica subentendido. Aquela atenção que eu espero receber, aquele carinho, me sentir especial, e isso eu sinto que nunca vem, e talvez não venha mesmo. Eu não tô dizendo que o outro não faça realmente isso de não te valorizar, tá? Mas aqui o foco é sempre primeiro a própria pessoa. Então, a pessoa que não se sente valorizada, ela vai mendigar, vai implorar por atenção, carinho, ela vai cobrar muito da outra pessoa, ser vista, ser valorizada, né? Então, obviamente, nas relações isso fica muito forte, evidente, muitas vezes causa muitos conflitos. Às vezes até numa relação amorosa, o outro fala, não, mas eu te vejo, ou eu te dou tal coisa, você que não reconhece, eu faço tudo por você, e como eu falo, às vezes isso nem é uma realidade, tá? Mas acaba gerando um ponto aí de insatisfação muito grande. E falando em relação também às relações de trabalho, né, gente? Porque nós somos a mesma pessoa em todas as esferas. Às vezes, em algumas, essa sensação de desvalor fica mais evidente.
fica mais visível, tá? Mas mesmo no trabalho, às vezes eu sinto que o que eu faço não é valorizado, que o cliente, quando vai me pagar, por exemplo, ele não paga de boa vontade, ele pede desconto, porque então ele não valoriza meu trabalho, ou então o chefe, o companheiro ali de empresa, o que quer que seja, que nunca me dá uma palavra de elogio, assim por diante. Então, é evidente demais que o sentimento de desvalor afeta a nossa vida. E uma área que afeta particularmente é a área financeira. A área financeira, ela tem uma relação direta com o sentimento de alto valor, porque a gente está falando de valor, né? Então, a área financeira, ela tem um valor na forma de uma moeda, mas a gente tem o nosso amor próprio, valor próprio, respeito próprio, e quando isso não é bem alinhado e trabalhado, provavelmente eu vou ter problemas financeiros também, problemas de prosperidade, tá? Inclusive esse é um tema que eu vou abordar agora em 4 encontros, começa nessa segunda-feira, onde eu vou trabalhar liberação de crenças, para liberação da prosperidade, liberação de crenças que bloqueiam a prosperidade. Quem quiser saber, é só ir no meu site, cacildalves.com.br, lá tem o link para ter informações. Vai ser um grupo fechado, reduzido, esse trabalho é pago, justamente para que em 4 encontros a gente trabalhe bem profundamente essa questão das crenças limitantes, que obviamente desvalor é uma parte, mas existem outras questões ligadas, né, à falta de prosperidade ou dificuldade financeira, ligada ao campo familiar, tanta coisa tem. A gente vai olhar bastante, principalmente para as crenças, ok? Fica o convite para quem quiser saber um pouquinho mais desses encontros. Então, por isso eu quis trazer o tema, por saber que afeta tanto as pessoas, né? Uma pessoa com a autoestima elevada, que sente o seu valor próprio, reconhece isso, ela tem uma outra postura diante da vida. Ela não tem uma postura de ficar encolhida, eu não sou nada, eu sou pequena, né? Encolhida mesmo para a vida. Ela vai para a vida, ela tem força para ir para a vida, porque ela acredita no potencial dela. E acreditar no potencial não é achar que é perfeita, não, porque daí pode ser uma distorção do ego, mas sim saber que ela é capaz de dar conta, que se ela não tiver todos os atributos para aquilo, o que quer que seja, ela vai conquistar, ela vai estudar, ela vai buscar ajuda e vai conseguir. Então, essa capacidade de olhar para si e falar, não, eu, assim, sabe, acho que eu não tô tão preparada, mas se é uma coisa que eu quero, eu vou dar conta de fazer e vou enfrentar. E uma coisa que eu percebo também é que a pessoa que sente valor próprio, ela tá disposta, inclusive, a errar. Sabe? Eu vou tentar, mesmo que não dê certo, não tem problema. Eu tentei e quem sabe dá certo. Porque a pessoa que não tem valor próprio, ela tem muito medo de errar. Então ela nem tenta, ela nem sai do lugar. Né? Eu tenho vontade de estudar, eu tenho vontade de mudar de trabalho, eu tenho vontade, sei lá, de me relacionar com a pessoa X, não sei. Mas se ela não se sente com valor suficiente para enfrentar aquilo, até mesmo não dar certo ou as mudanças que virão no decorrer, ela se encolhe, ela se anula por medo da crítica, por medo do erro, porque às vezes foram pessoas muito cobradas na infância, já eu vou falar um pouquinho dessa questão da nossa infância em relação a desvalor. Então, a memória dela vai buscar aquilo que ela tem de referência. Às vezes é até muito inconsciente, mas busca da mesma forma. Se eu tentar e errar, eu vou ser criticada, eu vou ser mal vista. Então, ela não tem força para enfrentar esses desafios, até mesmo aqueles, porque a gente não tem garantia de nada. Né? A gente pode fazer mudanças na vida, mas onde está escrito que tem uma garantia de 100% que vai dar certo? Isso não existe. Né? Então a gente tem assim, pode avaliar a situação, pode ponderar e realmente falar, não, eu dou conta de ir, se não der certo não tem problema, eu sobrevivo, eu dou conta de passar por cima disso. A gente vê muito nas relações afetivas, quando as pessoas têm decepções amorosas, passaram por traições, coisas muito pesadas, e que obviamente vem um sentimento de desvalor, dependendo da situação.
e a pessoa não tem coragem de enfrentar uma nova relação. Ela precisa se trabalhar muito para se fortalecer, para realmente ir inteira, porque o risco de não dar certo uma relação sempre existe, né? Então é o que eu falo, garantia, que garantia a gente tem? Estar vivo não nos oferece garantia nenhuma. A gente não tem ser ilusória, a gente quer tanto controlar e ter garantia de tudo, né? Às vezes a gente quer consultar médiums, tarô, tudo para ter garantia de tudo, mas nem sempre a gente vai ter, quase nunca. O que a gente vai ter é a experiência, passar pela experiência, fazer o nosso melhor e aquilo que não deu certo como eu queria, ter uma força própria suficiente para poder elaborar. Porque muitas vezes a dor pode fazer parte do processo, a decepção, a frustração, mas quando você tem uma autoestima elevada e senso de valor, você enfrenta. Agora, quando você não tem, você nem sai do lugar e a vida fica parada, não tenta coisas novas, não avança, não se lança, acho que a palavra é essa, por essa questão de não se sentir com valor suficiente. E como eu falei, tá sempre esperando que alguém nos valorize, né? Te valorize. Alguém de fora tem que falar o quanto você é boa, o quanto que você é maravilhosa, amável, linda, enfim. É um tema bem delicado, eu acho, complexo e super importante de ser trabalhado, tá? Por isso eu trouxe aqui. Vale lembrar que num trabalho desse, a gente não vai resolver todos os seus problemas. Eu espero até que resolva, mas a gente tem uma gama de questões para trabalhar, né? Então aqui é um pontinho que pode te auxiliar. Lembre de ter papel, caneta, eu esqueci, acho que de falar no começo. Água também, pode pegar quem não pegou ainda. Tenha água para você beber e tenha material para anotação, porque às vezes aqui vem insights, vem percepções que são importantes. A ideia é te ensinar o básico desse trabalho da EFT para que você dê continuidade no seu dia a dia, na sua vida, tá? Porque a transformação não vai vir de um grupo de 1 hora, nem de um curso, às vezes, que você faça. A transformação vem da prática diária, seja do que for, né? Óbvio que não é a EFT que é a salvadora da sua vida. É apenas uma técnica que eu uso muito e gosto, por isso eu trago. Mas qualquer coisa, qualquer mudança que você queira na sua vida, você tem que ter prática, né? A famosa academia é assim, ou caminhada. Você caminhou um dia, não mudou tua vida, mas se você caminhar todos os dias durante 1 ano, vai trazer grandes transformações para sua saúde, para o seu corpo, né? Para sua condição. Então, é a questão da prática, tá? Então, aqui a gente não pretende solucionar todos os seus problemas de desamor ou de desvalor, né? Seria uma arrogância da minha parte achar que isso pode acontecer num grupo, mas coisas importantes pode ser que venham à tona, para que sejam vistas, limpas, ressignificadas, né? É o ponto aí que de repente pode trazer um pequeno bem-estar, um insight, uma percepção que você talvez esteja precisando, tá bom? Bom, gente, o sentimento de desvalor, né, não se valorizar, não se achar boa o suficiente, muitas vezes está relacionado a situações que a gente viveu, principalmente na infância, porque praticamente tudo tá ali na infância, né? Desde a fase gestacional até 7, 10 anos de idade, tudo que a nossa criança vivenciou com a família, o lugar onde vivia, a escola, familiares, vizinhos. Então, ela absorve muita coisa dali. Então, na maioria das vezes, o que tem por trás desse sentimento de desvalor são muitas informações ou situações que levaram aquela criança, e que hoje é você, adulto, a sentirem-se rejeitadas, abandonadas, deixadas de lado, não se sentirem boas o suficiente, às vezes com vergonha, humilhadas, depreciadas. Então, quando a gente viveu situações assim na infância, muitas vezes isso vai gerar para nós a formatação, né, o sisteminha aqui funcionando de que realmente eu não tenho valor. Talvez até por
desejar tanto mais atenção daquela mãe, daquele pai, desejar ser mais vista, né? E aqui nunca, o pai e a mãe sempre fizeram, ou o cuidador, aquilo que eles conseguiram fazer. Mas para aquela criança isso gera um impacto. E são N situações das nossas famílias, né? Muitas vezes uma família com vários filhos, a mãe teve uma criança e depois teve a outra, então ela às vezes está cuidando do bebê de colo, está tendo que arrumar a casa, às vezes trabalha fora, então aquele outro filho, talvez o que veio primeiro, o maiorzinho, ele vai se sentir deixado de lado por aquela mãe. Não significa que necessariamente a mãe tenha feito isso, mas é o sentimento de rejeição, de abandono, de não ter sido amada como ela precisaria, gostaria, de não ter sido vista, né? Então, na maioria das vezes, está no nosso âmbito familiar. Mas também o que eu percebo em termos como terapeuta, é que tem muita coisa que tá ali, as crenças e padrões estão tão fortes que eu acredito, e às vezes a gente consegue acessar, que isso também está ligado às vidas anteriores, tá? Não é só uma questão dessa vida, do que aconteceu na infância ou adolescência, porque às vezes é tão arraigado, é tão forte. E nos atendimentos eu percebo, às vezes fazendo uma mesa ou no atendimento mesmo individual, que aprender a se valorizar e se amar é o desafio daquele ser espiritual que hoje está encarnado novamente. Até porque quando às vezes a gente faz a mesa radiônica, muitas vezes abre, e às vezes até em canalização, outros trabalhos abre, para mim, a percepção das memórias de vidas passadas da pessoa. E até minhas, né? Já acessei muita coisa minha, onde eu tive essa certeza de que o meu desafio era, nessa vida, aprender a me amar. Aprender a me respeitar mais, a me valorizar, né? Então, a gente vê que, às vezes, e isso vem, às vezes, com um fato concreto, eu identificando a vida da pessoa passada, mas vem como um ponto de percepção intuitiva, que o ponto de desafio da pessoa é ela aprender a se valorizar e se amar. Então, não é só ligado à questão do que ela passa na infância. Tem algo muito maior aí. Hoje eu estava lendo um livro do Gasparetto, um trechinho de um livro dele, eu gosto muito do Gasparetto, em que ele está falando sobre o processo do reencarne, como se processa, o espírito que vai reencarnar, ele está explicando essa parte. E num momento ele fala que essas crenças, elas já vêm com esse espírito, porque somos um espírito com milhares de experiências, né? Então, tudo aquilo que foi acumulado em termos das experiências está aqui. Lógico que muita coisa, a maioria está inconscientizada, mas faz parte de quem somos. Então, a gente já traz muita coisa, que é difícil, que a gente ainda não conseguiu elaborar. Por isso que eu falo tanto, gente, olhe para você e se cuide, porque talvez essa seja a encarnação mais propícia, favorável para que a gente se trabalhe e se liberte verdadeiramente de tanta coisa que a gente carrega, de tantos padrões de dor e sofrimento. Culpa, sentimento de desvalor, tristeza, raiva, mágoa, é a grande oportunidade das nossas vidas, né? Então, vejam que esse sentimento de desvalor, ele pode estar realmente muito embasado na nossa questão do que vivemos em família, mas provavelmente é algo que eu já carrego. Até porque, historicamente, se a gente for ver, imagina se hoje, século 21, a gente ainda não tem pais bem preparados para poder elogiar os seus filhos, ouvi-los, ter paciência, dar atenção, até porque essa vida louca, né, o que a gente está vendo aí, as crianças no celular sozinhas e os pais trabalhando muito e muitas vezes não sabendo lidar com as crianças, enviando mensagens negativas, né? E então, assim, imagina isso anos e anos e séculos atrás, onde as demandas eram outras e onde não existia nenhum tipo de estudo, né, de psicologia mesmo, como existe hoje a psicologia positiva, que eu admiro, acompanho alguns educadores, psicólogas,
da maneira como lidar com a criança que faz birra, criança isso, aquilo. Então imagina só, há milhares de anos, isso não existia mesmo, eram leis rígidas, sabe? Era tudo muito rígido. Basta ver um filme de época que a gente entende, nossa, a rigidez que era. Não existia expressar sentimento, era um regime meio militar, na maioria, né? Não tô falando tudo, mas a maioria das sociedades. Então, é bem natural até que a gente venha com essa dificuldade de nos valorizarmos, tá? Então, o trabalho de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios práticos, inclusive para tentar chegar em causas, né, ou a raiz de algumas coisas. A gente vai se atentar aqui a essa vida, o que dá para fazer num trabalho em grupo, assim, onde eu vou fazer, cada um vai ter sua experiência. E vamos ver o que vem para cada um de vocês. Vamos ver de que forma isso vem para despertar, para conscientizar e, acima de tudo, para poder liberar, para que a gente realmente consiga se alinhar a esse estado maior de alto valor, né? A gente vai para a parte prática, né? Eu vou ensinar novamente, eu vou falar sobre a FT bem rapidamente. A FT vem de um trabalho de um psicólogo que uniu algumas abordagens com falas específicas, frases específicas, com os pontos que são pontos distribuídos pelo corpo, que são tocados, né? O tapping, que são, na verdade, um fluxo energético que precisa ser desbloqueado. A ideia é essa, um desbloqueio. E isso vem da acupuntura, né? Dos meridianos de energia. Tanto é que você faz acupuntura, às vezes está com dor no joelho, ele põe uma agulhinha na mão, entendeu? Porque tem um fluxo e uma ligação energética, tá? Então, é daí que deriva, né? Uma explicação bem rasa, bem prática. E aqui a gente vai trabalhar com 2 pontos, tá? Quem sabe fazer todos os pontos pode fazer na hora da prática. Mas a gente vai trabalhar com um ponto que a gente chama ponto karatê da mão. Então, ó, é onde tem um mindinho aqui, tá? Não é aqui o dedão, não, é aqui. Porque é como se a gente fosse dar um golpe de karatê, bateria a mão assim. Então, esse ponto aqui na FT chama ponto do karatê. A gente vai fazer tudo juntas, então eu vou falar a frase, vocês vão repetir dando leves batidinhas. Qualquer mão, uma vez eu posso fazer com essa, outra vez eu posso fazer com essa, não tem problema. Nós vamos repetir a frase 3 vezes e depois nós vamos vir no ponto do timo, que é bem no meio do peito, dando leves batidinhas, e leves mesmo porque às vezes esse é um ponto muito dolorido. Quem sabe todos os pontos pode praticar em todos os pontos, fique à vontade, tá? Mas senão a gente vai ficar aqui no ponto do timo. Eu vou começar com uma frase genérica, tá? Porque eu acredito que se você está aqui nessa live, nesse encontro, ou mesmo depois que faça pela gravação, é porque em algum ponto aí dentro de você, você sente que não sente o valor que talvez devesse sentir por você, né? O sentimento de não ser boa o suficiente, não ter o valor suficiente. Então, eu vou começar com uma frase básica para todo mundo, tá? E sempre que eu terminar, depois eu vou pedir para você fechar seus olhos, respirar, e aí você vai comentar, certo? Então, vamos lá. Ponto karatê da mão. E lembrando que a FT, no primeiro momento, a gente está fazendo liberação. A gente repete para trazer isso à consciência e para poder fazer uma liberação, tá? Então, vamos lá, ó. Ponto karatê da mão. Você vai repetir comigo, de preferência em voz alta, enquanto você dá as leves batidinhas. Apesar de eu sentir que eu não tenho valor, aqui e agora eu estou bem. Apesar de eu sentir que eu não tenho valor, aqui e agora eu estou bem. Apesar de eu sentir que eu não tenho valor, aqui e agora eu estou bem.
E vem para o ponto do timo, dando leves batidinhas com a ponta dos seus dedos. E também repita comigo. Eu me sinto desvalorizada. Muito desvalorizada. Eu sinto que eu não tenho valor. Ninguém enxerga o meu valor. Eu me sinto muito desvalorizada. É muito ruim me sentir assim. Eu sinto que as pessoas não me valorizam. Eu me sinto desvalorizada. Eu me sinto muito desvalorizada. Eu sinto que eu não tenho valor para as pessoas. Eu sinto que eu não tenho valor no meu trabalho. Eu sinto que eu não tenho valor para a minha família. Eu sinto que eu não tenho valor para a minha relação. É muito ruim me sentir assim. Eu me sinto pequena, sem importância, sem valor algum. Às vezes, parece que eu sou invisível. Ninguém me vê. Eu me sinto muito desvalorizada. E eu sofro muito por isso. Eu me sinto sem valor algum. É muito ruim me sentir assim, sem valor. Agora eu quero que você pare de bater no timo, feche os seus olhos, inspire profundamente algumas vezes, mantenha seus olhos fechados, inspire profundamente novamente, fique com você, percebendo como foi dizer essas palavras. Eu sei que para algumas pessoas nem todas as frases fizeram sentido, mas apenas perceba como foi. É natural se vier bocejo, sono, peso, choro. É um processo de liberação. E assim que você quiser, pode abrir os seus olhos, pode tomar um pouquinho da sua água e me diga como foi para você fazer essa primeira rodada com essas frases. Apenas quem se sentir à vontade para compartilhar. E às vezes pode não ter sentido nada, tá? Não tem problema nenhum. Nailê viu uma luz, um homem num portal. Olha. Bocejo, Evelyn. Para alguém essas frases fez sentido? Sandra, no início tristeza, depois passou. Rita chorando muito, porque era exatamente assim que estava me sentindo, desvalidada. Rosa, Angélica, quero continuar de olhos fechados. Ok, Irene, nem todas as frases se aplicaram a mim, porém algumas me fizeram rememorar cenas tristes, vontade de chorar. Chora, viu, Irene? Libera. A Evelyn viu a mãe. Ok. Ananda, você tá aí também, tristeza. Total, deve ter sido, fez sentido, né? O Nailê. Peso nos ombros, Paula. Sentido, Aninha, ok. Marisa, veio bem forte a imagem da minha mãe que nunca me valorizava, mas atualmente não sinto mais, ok. Frases fizeram sentido, ótimo. Gente, lembra de tomar um golinho da sua água. Quem não tem água vai lá pegar, tá? Porque a água é condutora de energia. Principalmente com a FT, a gente precisa tomar água, porque ela ajuda nesse processo de desbloqueio, tá? De liberação, na verdade, dessas energias. Bom, lembra que eu falei no começo que a maioria das situações que a gente vivenciou na infância, aqui várias pessoas já falaram da mãe, coisas que lembraram, elas realmente a base principalmente
está lá, inclusive a Irene está falando, parece que é comum mães que não valorizam as filhas. Até porque, né, cada um num nível, mas as mães fizeram sempre o que conseguiram. Porque talvez essas mães também estivessem presas nas dores das suas crianças. Vamos lembrar, gente, que dentro de cada adulto tem uma criança, né? Nós temos a energia da nossa criança com as memórias de tudo que ela viveu. E normalmente a nossa mãe que não nos valorizou, ou o nosso pai, provavelmente tem uma criança presa na dor daquilo que ela também não recebeu da mãe dela, ou daquilo que ela passou que possa ter sido muito doloroso para ela, né? Então, é muito natural esse processo. A pessoa tem que ter muito trabalho interno para conseguir sozinha reverter isso. Sozinha não, né? Porque o trabalho interno muitas vezes tem que ser acompanhado também ou pela espiritualidade, um grupo, terapia, para que ela dê conta de ser uma mãe diferente, senão ela só vai repetir o padrão, tá? Joana, cabeça pesada, me vi elegante, um homem elegante. Retirando um véu escuro do rosto, olha, que loucura. Bom, vamos lá. Agora a gente vai continuar, tá? Partindo então do princípio que hoje somos todos adultos, adultas, porque aqui não tem nenhuma criança, e que coisas difíceis aconteceram com as nossas crianças, tá? Então, vamos embasar isso nessa próxima rodada que a gente vai fazer, ok? Ponto karatê da mão. Apesar de eu me sentir muito desvalorizada, talvez esse sentimento seja da minha criança. E agora eu sou uma pessoa adulta. Inspire. Apesar de eu me sentir muito desvalorizada, talvez esse sentimento seja da minha criança. E agora eu sou uma pessoa adulta. Apesar de eu me sentir muito desvalorizada, talvez esse sentimento seja da minha criança. E hoje eu sou uma pessoa adulta. E vem pro timo. Eu me sinto desvalorizada. Muito desvalorizada. É muito difícil me sentir assim. Mas talvez este seja o sentimento da minha menininha, menininho. Talvez eu ainda esteja muito ligada às dores da minha criança. Eu me sinto desvalorizada, muito desvalorizada. E talvez toda essa dor seja da minha menina, que se sentiu rejeitada, abandonada, deixada de lado. Minha menininha que não recebeu o amor que ela desejava, que ela necessitava. Talvez eu ainda esteja muito presa às dores da minha menina. Porque eu me sinto assim, desvalorizada, sem ser vista. E era assim que a minha menina se sentia, invisível, deixada de lado, sem amor. Ela não se sentia boa o suficiente para ser amada. Eu me sinto assim. Talvez eu ainda esteja muito presa à história da minha infância, a tudo que me aconteceu.
quando eu era criança, jovenzinha. Mas agora eu sou uma mulher adulta, um homem adulto. Agora eu posso aprender a enxergar todo o valor que eu tenho. Se a minha menina não foi valorizada, agora, como adulta que eu sou, eu posso começar a aprender a me valorizar, a me amar do jeitinho que eu sou. Eu ainda não sei fazer isso. Eu estou aprendendo. Mas eu acredito que é possível que eu desenvolva maior aceitação sobre mim. Que eu desenvolva amor por mim. E que eu aprenda a me valorizar. Como adulta que eu sou, eu tenho potencial para isso. E eu acredito que eu seja capaz, que eu dê conta de aprender a me amar, me valorizar, independente do que tenha acontecido comigo na minha infância. Eu acredito que isso é possível. Pode parar de bater no timo, olhos fechados, inspire. Inspire profundamente. Se quiser, vocalize ao soltar o ar pela boca, para tirar todo o peso, todo o cansaço, tudo que está preso aqui, ó, cardíaco, laríngeo, que precisa sair. Aquele ar de alívio, de liberação. Agora, pode abrir os seus olhos novamente, volte a sua respiração ao normal, tome um golinho da sua água e perceba como foi para você esta rodada e essas frases. Fez sentido? Alguma coisa que você falou ficou totalmente assim, não tem nada a ver, não é isso, eu não acho que eu consigo. Porque às vezes a gente está fazendo aqui, mas a sua mente está indo contra e é normal também, não tem problema. Se você quiser descrever como foi, inclusive se veio discordância das frases, não tem problema nenhum, tá? Veio choro, veio alívio, veio dor, veio alguma memória. Nailê, fez muito sentido para você, que bom. Gente, quando eu trago essa frase, né, de que apesar de eu me sentir desvalorizada, talvez isso seja da minha criança e agora eu sou uma adulta, é porque essa é a realidade, né? A criança não sabia lidar com aquilo que estava acontecendo, ela não tinha maturidade emocional, psicológica para lidar com nada. A criança quer ser vista, amada, amparada, valorizada. Agora, nós como adultos precisamos desenvolver a capacidade de trazer esse amor próprio e essa autovalorização. Porque enquanto a gente está sentindo isso dessa forma, a gente está diretamente conectada à dor da nossa criança. E às vezes hoje eu tenho 30, 40, 50, 60 anos e eu ainda estou presa nessa ferida. Lógico que muitos trabalhos terapêuticos focados vão te auxiliar nesse processo, mas a gente também precisa assumir essa responsabilidade, tá? De fazermos a nossa parte, aquilo que nos compete.
A Giz, fez muito sentido, chorei demais, fez sentido, tive mais bocejos, impressão na garganta. A Leonor, lembrança da infância, Edir, muita tristeza e choro, sensação de alívio. A Ananda, senti um olhar muito de desvalor da minha mãe, de dúvida. Cláudia entrou, tristeza, Irene, angústia, Sandra. Nilce, eu mudei algumas palavras de invisível para solidão, desvalorizados, mudei para não merecedora. As palavras mudança vinham depois de alguns toques do ponto. Ok, muito bocejo. Muito bocejo, impaciência, inquietação. Ótimo, gente. Eu quero que agora você feche um pouquinho os seus olhos. Lembra de tomar um golinho da sua água? Você vai fechar os seus olhos e perceba, vai lá na sua infância, busca a memória da sua infância, desde que venha uma lembrança, uma cena, um fato, vai vir o que precisar vir, tá? Desde que venha o que vier. Observa a sua criança. Se a gente está aqui falando de desvalor, provavelmente a cena que vem é um momento onde ela se sentiu desvalorizada, deixada de lado, o que quer que seja, tá? Busque a sua criança e perceba como ela se sente, o que aconteceu nessa cena específica. Talvez tenham muitas cenas, tá? Mas talvez tenha uma cena mais específica que vem agora. A falta do olhar da mãe, do amor da mãe ou do pai, o que quer que seja. E perceba como a sua criança se sente nessa cena que vem para você. E assim que você puder, me diga o que veio, como a sua criança se sente. Quando vem essa cena, essa memória, como era na sua infância, como a sua criança estava se sentindo na cena que veio. Desamorada. Eu nem conheço essa palavra, né, Elê? É sem amor? Medo, muito triste, solitária, rejeição e abandono. Quem mais? Insegurança. Desprotegida. Eu imaginei, Nailê, que tivesse errado. Aí eu tô esperando você falar a palavra certa, tá? O médico deu 24 horas de vida aos 3 anos. Eu me sinto triste, angústia, todos me abraçando e chorando. Menina, que horror. Triste, angustiada, envergonhada, raiva, impotência, punida, ela está sendo punida. Quando a sua criança está sendo punida, ela está se sentindo punida, né? É isso, ela, mediante a situação, ela está se sentindo punida. Medo, insegurança, revolta, sem valor, olha quanta coisa que vem, né? Sem importância, medo, pânico. Ops, espera aí, gente. Magoada, sozinha. Ok, gente, agora nós vamos fazer uma rodada para isso aí que veio para você, tá? Então agora vai ser um pouquinho diferente, porque são várias questões que vieram para cada uma de uma forma mais específica, tá? Ananda triste, isso. Então,
Vamos dizer que vieram várias coisas, triste, angustiada, com medo. Você vai escolher uma ou no máximo 2 sentimentos, tá? No máximo uma ou 2. Ah lá, a Joana falando, a criança chorando muito, deve estar com medo. Procura o sentimento dela, Joana, naquele momento, tá? Medo, insegurança, o que for, porque a gente tem que trabalhar, gente, com o sentimento, tá? O que a criança está sentindo. Então agora, cada uma aí tem a sua história. Como que vai ser a frase? Eu vou pegar aqui a frase da Joana porque ela explicou o que estava acontecendo, tá? Deve ser medo, né, que ela estava sentindo. Então, a frase que a Joana vai fazer é assim, apesar, porque a frase agora é para sua criança. Nós vamos falar no tempo presente, como se fosse a sua criança aqui fazendo a EFT, tá? Tudo no momento presente do que ela está vivenciando. Apesar de eu sentir muito medo, porque eu estou sendo levada para a escola e eu não queria ir, eu estou deduzindo, tá? É só para exemplificar. Aqui agora eu estou bem. Então, apesar de eu sentir muito medo, vocês vão pegar essa frase e ajustar para a sua realidade. Do que você tem medo? Você se sente triste por quê? Você sente solidão por quê? Rejeição por quê? Tem uma situação envolvida aí. A Karina se sentiu punida. Por quê? O que aconteceu? Vocês vão falar curtinha a frase. E depois, quando a gente vier no ponto do timo, você vai sempre repetir. Eu sinto medo, muito medo. Eu sou apenas uma criança, eu vou fazer com vocês. E aí vocês vão falar. Eu tô em tal situação, tá acontecendo isso. É como se você estivesse verbalizando aquilo. A sua criança agora está tendo a oportunidade de ser trabalhada para liberar o peso disso que ela sente e que interfere na sua vida até hoje. Então, a EFT agora é para sua criança, tá? Dentro do seu contexto, ok? Então, vamos fazer juntos. Ponto karatê da mão. Apesar de eu me sentir muito, e digo o que que é. Por quê? Por que que ela se sente assim? Lembrando que é a fala da sua criança. Aqui agora eu estou bem. Apesar de eu sentir muito, porque, explique, aqui agora eu estou bem. Apesar de eu sentir muito, porque tal coisa aconteceu, aqui agora eu estou bem. E vem para o ponto do timo. E repita, eu sinto isso que você sente, medo, tristeza, angústia, porque aconteceu isso, isso, isso. Eu sinto medo, muito medo, ou o que quer que seja. Eu sinto muito isso, muito. Eu sou apenas uma criança. Fale essa frase. Eu sou apenas uma criança, eu tenho apenas tantos anos. Tente aí mais ou menos saber a idade da sua criança. E eu sinto muito medo, raiva, tristeza, solidão. Minha mãe está fazendo tal coisa. Conte o que está acontecendo. Aquilo que a sua criança está passando agora. Eu sou apenas uma menininha. Eu sou apenas uma criança. Eu sinto muito medo. O que quer que você sinta, que a sua criança sente agora. Eu sinto muito disso. Porque está acontecendo isso, isso, isso. Eu sou apenas uma menininha. Eu sou apenas uma criança. Eu só quero ser vista pela minha mãe. Eu só quero que ela me ame. Eu só quero que ela me aceite como eu sou. Que ela me proteja. Eu quero ser vista. Mamãe, olha para mim. Mamãe, cuida de mim. Eu preciso de você. Pode ser o papai, tá, gente? Quem for aí na tua história de vida. Mamãe, olha para mim. Eu preciso de você. Eu preciso do seu amor.
Eu preciso que você me veja. Eu não aguento mais me sentir invisível, deixada de lado, triste, sem proteção. Eu sou apenas uma menininha. Eu só quero ser vista, amada, amparada. Pode parar de bater no timo, fecha seus olhos, inspire profundamente algumas vezes, é natural se vier choro. Agora, do jeito que você conseguir, eu quero que você até abra seus braços, se você puder fazer isso agora. E imagine a sua menininha correndo para você. A sua menininha está vindo em sua direção, ou você vá até onde ela está agora. Veja se você consegue. É natural se você não conseguir, não tem problema algum. Mas se você conseguir, abrace a sua criança. Abrace aquele abraço apertado, coração de encontro a coração. Sua menininha, seu menininho, abrace, um abraço muito apertado. Se você não conseguir abraçá-la, eu quero que você imagine um anjo de luz, um ser de luz que está aí e vai abraçar a sua menininha com muito amor, muito amor. Pode ser um anjo, um mentor, pode ser Jesus, Mãe Maria. Vai abraçar a sua criancinha, porque tudo que ela precisa é se sentir amada. Talvez você já consiga acolher a sua criança, dando a ela esse amor que ela precisa. Se ainda não conseguir, não tem problema. Respeite os seus limites. O ser de luz vai abraçá-lo. Eu quero que agora você diga a ela, se ela estiver abraçada pelo ser de luz, é este ser de luz que está dizendo a ela: minha querida menininha, menininho, você é muito importante para mim, muito importante. Agora eu vejo você. Agora você está comigo. Eu cuido de você. A partir de agora eu dou a você todo o amor que você necessita. Você é muito importante para mim. Eu amo muito você. Você, minha criança, minha menina, é muito especial. Tem muito valor. Eu amo você. E perceba como a sua criança se sente. No teu colo, no teu abraço. Veja se você conseguiu. Talvez ela esteja no colo do anjo de luz, do ser de luz, não tem problema algum. Talvez você, adulto, precise do abraço de um anjo de luz. Também. Deixe que esse ser de luz te abrace. A adulta, o adulto que você é hoje. Recebendo acolhimento, amparo. E nesse instante, agora que a sua criança está acolhida, ou por você, ou pelos seres de luz, vários cordões de energia estão se desprendendo dela, da sua criança. Na idade que ela veio aí para você, na situação específica, os cordões se desprendem daquela situação que ela vivenciou, tão dolorosa. Os cordões se desprendem da mãe, do pai, da casa, da escola, não importa onde ela esteja. Desprendendo tudo que é pesado, denso, porque tudo que é elevado permanece sempre. Amor, respeito, consideração. Mas agora sua menina está sendo desprendida, desligada. Energeticamente, imagine vários cordões de energia que estão desprendendo a sua menininha, o seu menininho, de toda a situação difícil, pesada que ela viveu.
Os cordões energéticos vão se desplugando e a sua menininha está sendo liberada. Com muito amor, acolhimento, amparo. E perceba, se você já é capaz de acolher a sua menininha, o seu menininho, imagine que a sua criança está se transformando em luz e você está integrando a sua criança no seu coração. Vá respirando profundamente e diga a ela: eu sou adulta, agora eu cuido de você e dou a você tudo o que você necessita. Eu sou a sua adulta. Se você ainda não consegue acolhê-la, não tem problema nenhum. Ela está sendo acolhida e amparada por este ser de luz. Talvez ela também ainda necessite de tratamento. Ela vai ser levada junto da egrégora de luz, onde continuará recebendo tratamento, atenção, amparo, tudo o que ela necessita. Sente a energia da sua criança liberta que está dentro do seu coração, mesmo que ela tenha sido levada pelos anjos de luz, seres de luz. Sente o seu coração mais leve, a luz dourada envolvendo o seu cardíaco. E toda aquela cena que veio para ser trabalhada, não importa a situação que foi, médicos, escola, mãe, pai, casa, tudo está sendo envolvido em luz violeta. A luz violeta transmuta toda a dor, todo o sofrimento, inclusive de todos os envolvidos. Pedimos à espiritualidade maior que auxilie todos os envolvidos, pai, mãe, irmãos. Porque apesar de ter acontecido há muito tempo, todo este campo de energia esteve preso aí até hoje. E a espiritualidade que nos assiste, ela é capaz de transmutar, especialmente com a frequência violeta, todo este campo de energia. Você também, adulto de hoje, está sendo desligado, desligada de tudo que é pesado, denso, que envolve a sua infância. Vários cordões de energia são desconectados do alto da sua cabeça, parte da frente do seu corpo, laterais direita, esquerda, cabeça, costas e pés. Desligando completamente o seu campo de energia, que agora eu ativo escaneamento, tratamento, limpeza, transmutação, cura e libertação de tudo que esteja no seu campo trazendo desequilíbrios, especialmente tudo que é ligado à sua infância, situações, lugares, pessoas e eventos, e que fizeram com que você se sentisse desvalorizada, desvalorizado até hoje. Ativa a desprogramação de todos esses registros armazenados, carregados de palavras, imagens, sentimentos, informações e sensações. Estejam os registros, tenham sido formados em qualquer linha do tempo, em qualquer dimensão, inclusive nessa existência. Desde a sua fase gestacional, a sua primeira infância, segunda infância, adolescência. Liberando esses registros para que você possa resgatar o seu alto valor, a soberania do ser de luz, ser único, especial que você é, pois a divindade habita em você. Você é uma fagulha da consciência maior, da energia suprema, que a tudo criou, deu vida. Ativou a liberação desses registros, liberando o seu campo para o resgate da sabedoria, da soberania, do ser de luz que você já é. Eu sou a flor da vida, a geometria sagrada manifestada. Eu sou a cura, a luz, o equilíbrio e o amor. Assim é aqui agora. Inspire profundamente, bem devagarzinho. Você vai retornando ao seu aqui e ao seu agora, trazendo consigo tudo o que adquiriu neste trabalho, nos campos físico, emocional, mental, espiritual e energético.
Vai retornando, retornando, retornando devagarzinho, abrindo seus olhos, voltando no seu tempo, no seu ritmo, sem pressa. Espero que todos estejam bem. Quero saber como foi para vocês. Gente, eu nem planejava ficar dando comando, usando pêndulo, mas não tem como, a gente acessa um campo que é muito pesado, né? Não tem como largar vocês aqui no meio disso. Seria até irresponsabilidade da minha parte, né? Então, assim, não estava no programa, mas a gente faz o que tem que fazer, o que a espiritualidade conduz. Então, eu quero saber como foi essa parte de vocês fazerem a primeira parte, tá? É muito importante para mim essa troca com vocês, até para eu entender o alcance, né? Essa primeira parte, quando vocês falaram da criança, apesar de eu me sentir assim, porque aconteceu isso, mamãe olha para mim e tal, como foi isso para vocês? Que bom, gente, ó, vocês estão falando agora, escrevendo, eu não consigo ler tudo, mas eu tô lendo aqui, viu? Choro, liberação, dor de cabeça, no final aliviada e assim por diante. Então, como foi? Gente, a gente precisa trabalhar essas cargas da nossa criança, precisam ser liberadas, tá? A Irene fez uma pergunta. Irene, eu só vou responder agora porque ia chegar na hora certa de responder. Ela falou, a gente entende racionalmente que tem que trazer a força do adulto e se desligar da dor da criança. Mas como a gente faz isso emocionalmente? Uma das formas é essa, por isso que a EFT é tão maravilhosa. É lógico que aqui, como estão muitas pessoas, abre um campo de coisas diferentes, eu trouxe o trabalho já de desconexão, o anjo, já fiz mais. Mas vocês podem, todos os dias, pegar um tempinho, vai para a sensação de desvalor, e faça isso, apesar de eu me sentir muito desvalorizada, apesar de eu me sentir abandonada, rejeitada. É só isso, gente. Apesar de o sentimento aqui, agora eu estou bem. E você pode trabalhar isso com qualquer outra coisa. Apesar de eu sentir medo, tristeza, mágoa, angústia, insônia, ansiedade, tudo. Qualquer coisa, mas aqui a gente tá falando de desvalor. Então, você fala 3 vezes e vem pro ponto do timo. Aí me sinto desvalorizada, muito desvalorizada, ninguém olha pra mim. Você vai aliviar isso, vai começar a liberar. Foi assim que eu saí do fundo do poço em 2010. Quando eu passei, já falei, acho que no primeiro encontro, que é a pior fase da minha vida, onde eu não conseguia parar de pé, foi a FT que me salvou. Eu peguei o manual, peguei e comecei a fuçar e fui fazendo do meu jeito. A FT me ajudou, por isso que eu trago essa técnica, tá? Então, assim, depois você pode também, se achar que dá conta, fazer o que a gente fez aqui. Pega uma cena da sua criança, fecha os olhos, como a sua criança sentiu, ela sentiu medo, raiva, tristeza, faz com a fala dela, no momento presente, aquilo que ela estava sentindo, e depois libera, e sempre fala, eu sou apenas uma criança, eu sinto isso, sinto aquilo, e se quiser você pode acolhê-lo também, ou veja um ser de luz e ele leva a sua criança, tá? Então, assim, a Irene perguntou como trabalhar isso no campo emocional. Por exemplo, usando essa técnica. Existem outras formas? Sim, existem. A mesa pleiadiana, que eu trabalho, a maioria conhece, tem gente aqui que é operador da mesa, é um trabalho que a gente trabalha 10 áreas, né? A vida intrauterina, por isso que eu dei comandos da mesa aqui. A vida intrauterina, as memórias ligadas à sua fase de vida intrauterina, primeira infância, segunda adolescência, vidas passadas, o que é do campo dos familiares e dos antepassados e familiares e vidas passadas, né? E vida adulta. Então, tem outras formas, você precisa trabalhar a liberação do seu campo emocional. Mas a EFT, você não vai gastar nada, é você com você. Aprende a fazer por você. Não fique esperando ter o dinheiro, fazer tal coisa, alguém te salvar. Você precisa aprender que você pode se salvar. Esse é um exercício básico que te ajuda nisso, tá? Isso, a Irene trouxe isso, percebeu que uma situação do passado e que aqui no presente acontece. Exatamente, as situações vão se repetir enquanto elas não forem liberadas do seu campo, tá? Ótima percepção que veio para você, Irene.
Gente, eu só quero fazer uma última frase de fechamento. Aí eu ainda fico aqui, quem quiser compartilhar mais alguma coisa, se tiver dúvida, o que for. Mas eu quero fazer porque eu sei que também tá tarde, o pessoal quer ir embora. Uma frase de fechamento do trabalho de hoje, tá? Ó, ponto karatê da mão, vamos lá. Apesar da minha criança ter se sentido muito desvalorizada, agora eu sou uma mulher adulta e sou capaz de enxergar todo o meu valor. Inspire. Apesar da minha criança ter se sentido muito desvalorizada, agora eu sou uma mulher adulta e sou capaz de enxergar todo o meu valor. Inspire. Apesar da minha criança ter se sentido muito desvalorizada, agora eu sou uma mulher adulta e sou capaz de enxergar todo o meu valor. Vem para o timo. A minha criança sempre se sentiu muito desvalorizada. Isso é um fato. Porque muitas coisas aconteceram com ela. Mas agora, eu não preciso mais carregar as dores da minha criança. Eu posso libertá-la. Eu posso acolher a minha menininha. E como adulta que eu sou, eu posso desenvolver um olhar mais amoroso sobre mim, enxergando todo o meu valor. Ela se sentiu rejeitada, abandonada. Ela não foi vista. Mas como adulta que eu sou capaz de ver a minha criança, de acolher a minha menininha. Eu sou capaz de ver todo o valor que ela tem e todo o valor que eu tenho. Mesmo que minha mãe não tenha visto, que meu pai não tenha me valorizado, mesmo que a minha família tenha me dado mensagens negativas na minha infância, agora eu sou adulta. Eu enxergo todo o valor da minha menininha. Eu acolho a minha criança. E eu aprendo a me valorizar cada dia mais. Porque eu mereço isso. Eu mereço desenvolver a minha autonomia, o meu amor próprio, resgatando a soberania do ser de luz que eu sou. Eu acredito que isso é possível. Eu me comprometo comigo mesma. Me comprometo assumindo a responsabilidade em aprender a me amar, me valorizar. Eu sou a única pessoa que posso fazer isso por mim. E eu estou disposta, no meu ritmo, no meu tempo, eu estou disposta a aprender a me amar e me valorizar, me aceitando como eu sou. Eu resgato a soberania do ser de luz que eu sou. Pode parar de bater no ponto do time, inspire. Apenas percebendo como foi esse processo de finalização, como foi dizer essas palavras. E assim que você puder e quiser, pode abrir os seus olhos
e me dizer como foi para você. Gente, lembrando que ainda não me segue, aproveita para me seguir aí no Insta, no YouTube. Aproveita para mandar esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama, porque o sentimento de desvalor, ele é praticamente inerente a todos nós que estamos aqui nesse planeta, porque a gente vem de um padrão de muito desvalor. E continue me seguindo, compartilhando esse trabalho que é de tanto carinho, de tanto amor, tanto da minha parte quanto da espiritualidade que está aqui presente, tá? Foi tudo bem aí, gente? Energizante, alívio, amei, leveza, que bom, gente. Espero que todo mundo esteja mais leve, porque apesar do tema ser pesado, da questão da infância ser pesada, a ideia é que todo mundo saia daqui um pouco mais fortalecido também, tá? E eu gostaria que vocês deixassem uma palavra antes da gente encerrar, que ficou de reflexão para você. O que você leva de reflexão para a sua vida, do trabalho de hoje, tá? O que você leva, se é que você leva alguma coisa. Espero que sim. Quinta-feira que vem nós estamos aqui de novo, provavelmente, tá? Eu vou dar uma sequência aí no trabalho de FT. O que vocês levam de reflexão desse trabalho? Algo que ficou assim ali, olha, eu vou levar. Auto-amor, que bom, né, Lê? Amor e cuidado pela minha criança, Nath, que maravilha. E, gente, se a criança não recebeu o que ela precisava, é a gente que dá hoje, tá? E a gente é capaz disso. Nilce, sou adulta. Eliane, perdão. Irene, auto-amor e autovalorização. Que maravilha. Gente, pega essas palavrinhas e levem para sua realidade atual, tá? Nailê, como que você põe na prática esse auto-amor na sua vida? O que você precisa fazer, movimentos, para que isso internalize? A Nath, amor e cuidado pela criança, né? De que forma você pode trazer amor e cuidado para sua criança? Às vezes, fazer atividades lúdicas, ver desenho, dar risada, pintar, cantar, dançar, brincar, você está tratando da sua criança também, tá? Fica a dica. Nilce, em que aspecto da sua vida você precisa lembrar que você é adulta? Tem alguma coisa no dia a dia, na vida, às vezes até na força de ir para algumas questões, que é a força da adulta. E às vezes a gente fica meio temerosa porque tá no medo da criança. Eliana Bertoldo, o que precisa perdoar aí? Precisa perceber auto-perdão também. Se tem algo que você precisa perdoar em você. Irene, auto-amor e autovalorização, que aspectos da sua vida precisa desenvolver mais isso? Às vezes tem aspectos, sabe? Profissionalmente, o corpo, a saúde, relação, onde tá? Aninha, mesma coisa, valorização, que aspecto precisa ser mais valorizado? Joana, gratidão e esperança. Joana, em que aspecto interno precisa trazer mais esperança e confiança? Que a gente falou semana passada. Leveza, Carla, que aspecto precisa aliviar mais na sua vida? Às vezes é auto-julgamento, é auto-cobrança, excesso de trabalho, tá? Rosângela, sou capaz, trazer essa confiança de que é capaz, onde precisa trazer mais isso? É isso, gente, eu gosto de dar um retorno para fazer o fechamento, né? Para que seja um trabalho mais completo. Estão gostando, gente, dos encontros de FT? Eu adoro fazer grupo e eu adoro FT, então eu juntei as duas coisas que eu mais amo fazer. Vocês pegarem meus vídeos lá de 2013 que estão no YouTube, tem um monte de prática de FT, trabalhos em grupo, tem muito material com FT, porque lá atrás eu usei bastante, 2012, 2013. Aí depois a gente vai mudando, avançando, elaborando outras coisas, tá? Maria Leonor já passou, foi libertador, que bom, Nilce, que bom, gente. Então é isso, gratidão por estarem aqui, confiarem nesse trabalho que é feito com tanto amor. Quinta-feira que vem eu pretendo estar de novo, eu tô pegando o ritmo de novo de estar junto, né, de estar mais online de novo, porque eu também estava sentindo falta. E para quem não viu, o pessoal que está chegando agora, lembra que vai ficar aí gravado. É verdade, Eliana, você me conheceu no FT, porque eu comecei assim lá atrás, né? É uma técnica que eu adoro, eu sinto feliz de compartilhar, de ensinar um pouquinho do que eu aprendi.
É isso, gente. Lembra de me seguir, de curtir, de compartilhar, de mandar coraçãozinho, de fazer tudo isso que ajuda no engajamento e que os vídeos e material cheguem para mais pessoas. E quando eu divulgar na semana que vem, compartilhem, tá? Com pessoas que vocês conhecem, compartilhem aí no seu story, porque é assim que a energia também vai fluindo e vai chegando para mais pessoas que necessitam se libertar. A gente precisa se libertar de tanto padrão que nos aprisionam, né? Chega. Que bom, gente, tá todo mundo mais leve? Maravilha, viu? Beijão para vocês, bom descanso, bom final de semana e até segunda no trabalho da prosperidade para quem estiver lá comigo, tá? Beijão para vocês, até o próximo.